Módulo 3. Secretariado e assessoria. Não há nada melhor do que começar o dia malhando. Eu adoro. É muito bom pra saúde e, de quebra, ainda ajuda a manter o corpinho em forma. Mas tá cheio de gente por aí que fica tão preocupada com o corpo que acaba esquecendo de exercitar o que a gente tem aqui, ó. Daí, quando abre a boca pra falar qualquer coisa ou tem de escrever algum texto, faz uma confusão danada. Come letras, tropeça na concordância, escorrega no português e acaba não se comunicando direito. Para se comunicar, é muito importante organizar as ideias e caprichar no português. Não pode relaxar. É que nem malhar. Não adianta nada ficar aí só sentadão esperando aquele seu pneuzinho desaparecer. Tem de exercitar a leitura, o vocabulário, a concordância, a escrita. E por falar em pneuzinho, dá uma licencinha que eu tenho mesmo de eliminar os meus. Tchau. Programa 5. Técnicas de comunicação e expressão. Todo mundo diz que para falar e escrever bem é importante ler. Livros, revistas, jornais, o importante é ler. Será que o pessoal leva isso a sério? O que você costuma ler todos os dias? Revista de arquitetura, livros sobre meio ambiente, restauração, então todo o mundo através. E para mim isso é fundamental. Quantos livros você lê mais ou menos por ano? Cerca de 5 livros por ano, voltados para a área de administração, né, que eu sou formado em administração, e alguns livros de histórias diversificadas. E você acha que é importante ler para escrever melhor? Sim, é fundamental, na verdade, porque a leitura ela te dá uma amplitude maior de conhecimento, isso faz com que você amplie os horizontes e consiga auxiliar isso na tua escrita ou no teu repertório. Por que é importante ler? Eu acho que a leitura é um dos principais meios que uma pessoa pode adquirir conhecimento. Ela, além de ser importante na questão para melhorar a escrita e a fala, ela também ajuda muito na questão da evolução da imaginação. No momento que estás lendo um livro, que estás dentro de um cenário que um autor criou, a tua imaginação ela se amplia e tu consegue criar cenários diferenciados para a sua vida. Cândida leva muito a sério o seu trabalho. Agora, por exemplo, está escrevendo um relatório que o chefe pediu. Parece difícil, mas ela terminou. Nossa, Cândida, você não acha que esse relatório está muito grande? É preciso ser capaz disso, de fazer aquilo que se deve fazer efetivamente, dizer aquilo que deve ser dito, tratar do assunto que está em discussão, sem rodear, sem floreios e sem fugir. Para isso, basta ler, reler e ver se de fato a resposta atende aos interesses. Quanto à ideia de escrever de forma clara, de escrever de forma correta, meu Deus do céu, se muita gente escreve de jeito tal que mais tarde nem ela mesma entende o que ela escreveu, né? Ela não consegue entender mais o raciocínio porque a coisa se perdeu. Então, é preciso sim tomar cuidado com aquelas frases muito compridas, porque elas podem levar o cidadão a se perder o raciocínio, usar palavras que ele efetivamente conheça, não adianta usar um vocabulário que não domina para parecer bonito, snob, isso e aquilo, mas no fim o sujeito mete os pés pelas mãos, usar o vocabulário conhecido por ele e pelo interlocutor e tratar efetivamente daquilo que está em cena, sem floreios. Numa empresa como essa, que tem filiais em todo o Brasil e até no exterior, o e-mail é um grande aliado. Tá todo mundo conectado.
Mas de nada adianta tanta tecnologia se a pessoa que estiver do lado de lá não entender o que você quer dizer. Escrever e-mails também tem seus segredinhos. Viviane, qual a importância de um e-mail bem escrito? Que ele seja objetivo, que tenha ideias claras, que seja transparente e de preferência que seja curto, porque o texto, quando é muito longo, ele dificulta um pouco, torna-se chato e a pessoa acaba que desanima de lê-lo completamente. Quando você escreve um e-mail para um cliente ou para um fornecedor, por exemplo, você escreve da mesma maneira que escreve uma mensagem para um colega de trabalho? Dependendo do assunto, se for, mesmo que seja interno, mas que requer uma aprovação da diretoria, é da mesma forma. Que cuidados você toma na hora de escrever um e-mail? Ter objetividade, texto simples, ideias claras. E se for utilizar o e-mail, é necessário que tenha assunto, encaminhar anexos somente quando necessário, não encaminhar sempre, indevidamente. Conferir todos que estão participando da lista de e-mails. Às vezes tem pessoas que não necessariamente deveriam receber o e-mail. E também eu acho que a assinatura automática é necessário que tenha somente a informação importante, que é o nome completo, cargo, empresa e um telefone de contato. Hoje em dia a comunicação é tudo, tanto verbal quanto por escrita. E sempre que necessário, busque o recurso de um dicionário ou de um apoio à secretária. Tem vários livros hoje em dia que tem cartas comerciais, memorando, modelos de atas. Então, sempre que for necessário, busque esse recurso. Eu odeio esperar para ser atendido. Mas pior que isso, só esse tal de gerundismo. Senhor, vamos estar transferindo sua ligação. Senhor, vamos estar enviando tal coisa. Senhor, vamos estar isso, vamos estar aquilo. Ai, que coisa mais feia. Por que as pessoas têm a mania de complicar o que é simples? Não é mais fácil falar. Vamos enviar a segunda via. Vamos transferir a sua ligação. Não vamos estar deixando o senhor esperando na linha. Vamos estar parando de falar assim. Isso pega, né? Sim. É isso mesmo. Muito obrigado. Que sufoco. O gerundismo consiste no uso do gerúndio sem o seu valor específico, quer dizer, um dos seus valores específicos em português, que é o de indicar um processo que está em curso, um curso que tem uma certa duração, ou ainda uma simultaneidade de coisas. Então, quando eu digo amanhã, quando você estiver chegando a Recife, eu estarei trabalhando naquele projeto, isso é da língua, isso é legítimo, isso é português de séculos, né? Ou então, não me ligue nessa hora porque eu vou estar dormindo, isso é perfeitamente possível. O sono é um processo que tem uma certa duração e tal. Agora, quando se diz 1 minuto que eu vou estar transferindo a ligação, quanto tempo se demora para transferir uma ligação? Nada, é apertar um botão. Então, isso é o gerundismo, é o uso do gerúndio com esse aspecto de uma coisa que demora, mas que na verdade não demora. Uma coisa que tem um curso que não tem. O senhor tem que estar voltando aqui amanhã. Quantas vezes? Eu vou e volto sem parar, né? O senhor tem que estar pegando uma senha, eu tenho que ficar lá com a mão no rolinho de senha até o rolo acabar. Então ninguém tem que estar pegando uma senha, tem que pegar uma senha. Muitas vezes você deve enviar e-mails contendo informações sobre uma reunião, por exemplo, e você precisa de uma resposta desses e-mails. Como é que você organiza todos esses retornos? Como é que você faz para se entender depois com todas as pessoas respondendo os e-mails? Se for uma mensagem urgente que eu tenha que dar um retorno mais rápido, eu coloco o sinalizador vermelho. Até mesmo para eu me organizar aqui. E geralmente eu tento responder os e-mails com a maior brevidade possível. Eu não fico esperando o final do dia para responder os e-mails. Existe aqueles e-mails que você deixa para ler depois? Geralmente informativo. Às vezes é informativo da área, então eu costumo deixar mais para o final do dia. Você se preocupa em escrever corretamente. E você acha também importante saber falar um bom português? É fundamental e eu acho que a gente só aprende a falar corretamente estudando, tá? Pesquisando, lendo, tem que ler muito.
E eu li uma frase de uma autora que ela disse que a gente sempre erra, mas a gente tem que evitar errar. Então eu achei essa frase legal e a gente aprende a errar menos estudando, buscando informações. E eu acho que é isso que todo mundo deve fazer. Ah, Cândida, parece que seu chefe viu alguns problemas no seu relatório. Agora é reescrever de maneira mais simples e objetiva. Vamos lá, você consegue. Quanto mais longa a frase, maior a possibilidade de o cidadão se perder se ele não for exímio conhecedor das estruturas da língua. O parágrafo é a mesma coisa. Quanto mais longo o parágrafo, mais a sensação de que o assunto é tratado de uma forma interminável. A repetição, sobretudo num texto curto, ela cria um certo desconforto sonoro, né? Você acabou de ouvir a palavra, já pimba de novo ali. Às vezes é necessário efetivamente evitar isso para eliminar esse possível desconforto. Às vezes não, até por uma questão de clareza é preciso repetir o termo para que ele fique soberano, né? Enfático, enfatizado e tal. Cada caso é um caso. Quando começa a haver a interferência de um código em outro, quer dizer, eu começo a escrever um texto na língua padrão, mas aí eu faço uso de recursos que não são típicos daquela variedade, eu atropelo a comunicação. Nem todo mundo domina o internetês, nem todo mundo domina esses códigos das abreviações. E depois tem outra, isso não faz parte desse código, então não é para abreviar, porque nesse registro não se abrevia, a coisa é posta por extenso. Se o texto é técnico e é necessário lançar mão de um termo técnico, paciência, esse termo técnico é o que deve ser usado. Se o texto não é tão específico assim, se a comunicação não é estabelecida entre dois especialistas, né? Aí é preciso usar uma linguagem um pouco mais genérica, um pouco mais compreensível, ou seja, um pouco mais acessível a um conjunto razoável de leitores. Com a voz passiva, o risco de errar a concordância é brutal, é brutal. A concordância deve ser feita. Não foi discutido duas propostas, foram discutidas duas propostas. Então, a voz passiva é uma casca de banana, precisa tomar cuidado para não escorregar. Ninguém nasce sabendo falar, muito menos escrever. E é por isso que a gente precisa se esforçar muito. E não é só na escola, é sempre. Ler é a melhor maneira. Sem perceber, você amplia o seu vocabulário. Além de ser muito bom poder viajar na história de um livro e se manter atualizado com jornais e revistas, certo? Vai por mim, palavra de repórter. Sabe, quando a gente vai escrever uma palavra e fica na dúvida se ela é com S ou com Z? Pois é, isso também acontece comigo. Daí, eu aproveito para dar uma olhadinha aqui. Aqui tem tudo e de tudo. Verbo, substantivo, adjetivo, feminino, masculino. Dá para aprender muita coisa. Se você quiser, por exemplo, ser assessor de um executivo, tem de saber, no mínimo, que quiser é com S e assessor é com 2 SS. AC, 2 S, sor, mais 2 S. No total, dá 4. Não dá pra errar. E ainda tem gente que chama o dicionário de pai dos burros. Ai, vê se pode. Se eu, que sou eu, tenho minhas inúmeras utilidades, fique sabendo que um dicionário tem muito mais. Vai por mim. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.